Oi, gente, Pop Verso no ar. Você que estava acompanhando aí a programação da CNN ao longo do dia. E hoje a gente vai falar sobre os personagens da história do Brasil, da história da nossa independência, que são pouco mencionados. Então fica com a gente. Além disso, vamos falar também sobre crianças e adolescentes. Sabia que saiu uma pesquisa recente dizendo que essa galera recorre à internet para apoio emocional? E mais, como eles consomem conteúdos de áudio? Será que mais do que a gente que é millennial, do que as outras gerações? E teve evento da Apple hoje, lenda da WNBA se aposentando e todo mundo que tá criando o Clube do Livro, lista aqui no Pop Verso. Fica com a gente que tá só começando. A gente começa o Pop Verso de hoje com uma pesquisa que saiu recentemente, falando sobre o comportamento de crianças e adolescentes e a relação deles com a internet. E aí eu aproveito para te fazer uma pergunta. Quando você se sente mal com alguma coisa, ou alguma coisa ruim aconteceu com você, o que você faz? Você liga para um amigo, de repente fala com alguém da família, com quem você se abre? Então, agora parece que os adolescentes e as crianças, em vez de procurar alguém da família ou algum amigo, estão fazendo o quê? Procurando a internet. Eles recorrem à internet para apoio emocional. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês os dados dessa pesquisa, essa pesquisa da TIC Kids Online, que foi feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. 32% das crianças e adolescentes entrevistados disseram ter procurado na internet ajuda para lidar com algo ruim que vivenciaram ou para falar sobre suas emoções quando se sentiram tristes. Se a gente pegar só os adolescentes, um pouco mais velhos ali, de 15 a 17 anos, esse número sobe para 46%. Foi uma pesquisa feita com mais de 2.600 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Assim, também fizeram com os pais responsáveis no Brasil inteiro. E aí a gente quer trazer então essa discussão aqui para o Pop Verso. O Alexandre Coimbra Amaral, que é psicólogo e consultor de saúde mental, está aqui agora com a gente, justamente para falar sobre esse assunto. Alexandre, obrigada, viu, pela participação aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante. Primeiro, já queria começar repercutindo esse número com você, né? Então a gente tem aí 32% de crianças e adolescentes dizendo que recorrem à internet para apoio emocional. O que significa esse número? Quanto a gente deve ou não ficar preocupado com essa pesquisa? Olha, essa pesquisa é um retrato de uma questão que é muito central na família brasileira. Ainda não conversamos sobre sofrimentos, né? Nós ainda culpabilizamos as pessoas pelos sofrimentos, ainda falamos muito pouco de saúde mental. Então, nós temos ainda uma cultura familiar muito autoritária que faz com que crianças e adolescentes sintam que problemas de saúde mental podem levar a algum tipo de malefício na família. Pode causar alguma treta, piorar o ambiente, ele pode ser castigado por um sofrimento que ele apresenta. Então, eles não têm clareza de que eles tenham a liberdade para falar disso. O fato deles estarem correndo para a internet é uma prova de que eles estão ali num espaço que, digamos assim, não os julga, né? Não tem uma pessoa do outro lado dizendo para ele, mas você não deveria estar sentindo isso. É buscar essa resposta e essa identificação dentro de casa. Muitas vezes esses adolescentes, as crianças não encontram isso. Tem uma questão geracional também, Alexandre, porque muitas vezes conversando com as gerações anteriores à minha, a saúde mental é um tabu gigantesco, porque Sem dúvida. eu, que tenho 33 anos, cheguei a ouvir lá atrás que quem vai no psicólogo é louco. E aí hoje Sim. a gente tem uma geração que já nasceu com a internet sendo o que é, uma geração que já questiona muito mais e que nunca ouviu isso e que talvez nem imagine que isso foi falado um dia. Então pode ter um conflito geracional também? Sem dúvida, acho que a sua percepção é muito verdadeira. Nós estamos trabalhando arduamente nessas novas gerações para a gente quebrar todo estigma em relação à saúde mental, né? Mas nós temos políticas públicas instituídas, por exemplo, tudo que a gente fala de luta antimanicomial é para tirar a loucura desse lugar que é o único elemento da vida que mereça uma atenção,
né, para a saúde mental. Não, saúde mental é a gente conversar sobre o nosso bem-estar. Nós somos atravessados na vida por dilemas, às vezes, muito duros, que não se solucionam de uma vez só. Então, a gente precisa de uma ajuda mais demorada, né? Pessoas que escutem a gente, que ajudem a gente a amplificar a forma de ver o nosso próprio problema, né? Com certeza. Agora sim, a gente imagina aqui que, enfim, esse assunto seja um assunto que agora as pessoas que estão assistindo ao Pop Verso comecem a pensar cada vez mais sobre, né? A saúde mental depois da pandemia virou, de fato, uma questão importantíssima e que bom, felizmente, porque é importante que a gente fale sobre. Mas vamos colocar aqui as crianças e os adolescentes de um lado e os pais do outro que estão assistindo a gente. Como a gente consegue abrir esse caminho, assim? Como que a gente consegue cada lado dar o primeiro passo? Só para a gente encerrar a nossa conversa, infelizmente, mas com uma dica prática aqui. Uma dica prática é assim: se você está assistindo essa conversa aqui e ficou angustiado, se perguntando, por exemplo, se o seu filho está passando por alguma angústia desse tipo, ou se você é a criança ou adolescente, está vendo a sua mãe ou seu pai vivendo a vida de um jeito mais esquisito, mais tristonho, mais irritado, não importa de que lado você esteja, chame a outra pessoa para conversar. E assim começa, sabe, Mari? Com certeza. Alexandre, eu queria agradecer muito e dizer que eu sou uma vitoriosa, porque eu te entrevistei com esse quadro de palhaço aí atrás e eu morro de medo. Eu não sei como você consegue morar nessa casa com esse quadro, gente. Eu amo esse quadro. Esse quadro é dado por um amigo pintor chileno quando eu morei lá e ele me deu de presente. Eu amo. Não tenha medo dele, não. Ele é puro amor. Amigo, desculpe, o trabalho é belíssimo, mas é que são muitos filmes de terror na minha cabeça ao longo de muitos anos. Mari, desculpe, da próxima vez eu tiro. Mas que bom. Tranquilo. Obrigada, viu, Alexandre? Um beijo grande para você. Um beijo para você e para quem está nos assistindo. Bom, gente, a gente tá aqui, né, falando sobre crianças e adolescentes, sobre essa galera mais jovem. E aqui no Pop Verso a gente gosta de entender o comportamento da geração Z. Recentemente saiu uma pesquisa do Spotify analisando como essa geração consome conteúdo de áudio, podcast, enfim. E aí a gente também quer entender um pouquinho melhor isso. Vamos ver agora o que o Léo preparou pra gente, olha só. Nós da geração Z vivemos um filme por dia. É só colocar o fone de ouvido e pronto. Nesse filme, óbvio que a gente é personagem principal. E como todo protagonista, a gente enfrenta vários desafios. E a trilha sonora acaba ajudando bastante. Só no primeiro trimestre desse ano, a galera entre 18 e 24 anos, onde eu estou inserido, escutou mais de 578 bilhões de minutos de música no Spotify. Cerca de 16 bilhões de minutos a mais do que a galera que tá ali entre 25 e 34 anos. A trilha é importante pra gente conseguir decidir qual personalidade que a gente vai optar por usar na hora de... Você perdeu o fio inteiro da meada. A trilha aqui é importante para decidir qual personalidade a gente vai acabar usando para enfrentar essas aventuras do dia a dia. 84% da geração Z aqui no Brasil afirma que o áudio, seja ele música ou podcast, permite com que a gente consiga explorar novos lados da nossa personalidade. E para cada personalidade temos um novo protagonista e, consequentemente, um novo ponto de vista. Isso se reflete nas playlists que a gente faz. No mundo todo, 79% da geração Z já criaram alguma playlist com o termo POV ou POV, que no final das contas é ponto de vista em português. Só no Brasil, 70% da geração Z acaba usando áudio para tentar se entender melhor. Além disso, 56% da galera de 18 a 24 anos dizem recorrer aos podcasts para tentar resolver questões mais difíceis e pessoais antes mesmo de, por exemplo, falar com as próprias famílias. O resultado disso é que a nossa geração acabou ouvindo 111% mais podcasts sobre saúde mental no primeiro trimestre desse ano quando comparado ao do ano passado. O gênero mais ouvido da nossa geração no mundo todo, beleza? E ó, isso não significa que a gente não conversa com outras pessoas. Só significa que os podcasts acabaram virando um grande aliado nessa batalha. O Robin do nosso Batman interior. Pô, essa daí me pegou. Por quê? Muito ruim essa? Não, eu só não esperava. Então é isso, então? Então foi. Então valeu, né? Faz tempo que eu não falo aqui da hashtag que a gente tem aqui no Popverso, né? Hashtag PopversoCNN. Se você está assistindo a gente, seja pelo YouTube, pelo TikTok ou pela TV, porque sim, a gente está em todo lugar.
Tira uma foto, marca a gente, o perfil da firma, @CNN Brasil Soft, coloca a hashtag lá, compartilha o que a gente produz aqui, as reflexões, as conversas. Isso é muito legal e a gente está sempre de olho. Você que então acompanha o Pop Verso sabe que a gente tem um quadro aqui que eu amo, porque eu sou obcecada por listas, que é o Listomania. Vamos para ele agora. Dona Bárbara Muniz, que é quase que a nossa setorista de literatura aqui no Pop Verso, separou então uma lista de uma galera que a gente não imagina que já criou o Clube do Livro. Eu sei que a Gabi Prioli tem o Clube do Livro. Sim. Gabi, que eu fiquei um ano do lado dela e eu vi ali ela trabalhando nisso, mas tem uma galera que a gente nem imagina, né? Tem uma galera que a gente nem imagina. O que a gente destacou aqui são celebridades que usam a visibilidade delas para incentivar a literatura. E no caso são celebridades americanas porque elas capitalizam isso de uma forma bem interessante. Que legal. No caso, o primeiro exemplo que a gente vai citar é um livro que foi divulgado no Clube do Livro da Reese Witherspoon. Somos, acho que, fãs. Ela é demais. demais dela. É esse livro, Um Lugar Bem Longe Daqui. Que vai virar filme. Na verdade, virou filme, lançou na semana passada. Inclusive, a Taylor Swift fez uma música para esse filme. Ou seja, grande elenco nos bastidores também, né? Também. Começou sendo um livro com uma tiragem pequena, de mais ou menos 30 mil exemplares. E aí, quando a Reese Witherspoon indicou esse livro em 2018 no Clube do Livro dela, ele foi pro topo, assim, das listas de mais vendidos. Que legal. E no primeiro ano, assim, desse livro, ele teve mais de 1 milhão de cópias vendidas. E ela, que não é boba nem nada, falou, não, vamos comprar os direitos aqui e fazer um filme sobre isso. Legal. Tem uma polêmica que eu acho que a gente também não pode deixar de citar. A autora desse livro, ela morou na África durante um tempo. E lá ela criou uma fundação. E uma das medidas dessa fundação era combater a caça ilegal. Acontece que em uma dessas ações de anticaça, uma pessoa, um homem, morreu baleado e esse homem supostamente era um caçador. Depois que isso aconteceu, a autora voltou para os Estados Unidos, o caso foi investigado, ela não estava presente no momento que essa pessoa morreu baleada, mas enfim, quando agora a Reese indica esse livro, essa história veio à tona novamente. Certeza. E aí, Babi, eu conheço a Reese Witherspoon pelo trabalho dela no cinema, enfim, e recentemente eu assisti Little Fires Everywhere, que é uma série que ela tá incrível, uma série com a Kerry Washington, muito boa essa série. Quem mais? Oprah Winfrey. Uau! Oprah Winfrey. Nem sei que livro ela indicou, mas já tô inscrita. Não precisa. Maravilhosa. E há muito tempo a Oprah Winfrey tem esse trabalho. Começou também nos anos 90, no programa dela de TV. E lá em 2012, mais ou menos, ela começou a divulgar mais nas redes sociais e a reforçar as indicações dela nas redes sociais, principalmente de autoras mulheres negras. Também tem uma série que está disponível na Apple TV Plus, em que a Oprah entrevista vários autores. Demais, é bem Ela interessante. criou quase que uma produção de conteúdo 360 ali, né? Ela indica, tem a série para entrevistar. É a Oprah sendo genial como sempre. E quem mais? Quem mais? Emma Roberts, sobrinha da Julia Roberts, também conhecida por várias comédias românticas. Ela tem um clube do livro em parceria com uma amiga dela. Elas costumam indicar também livrarias independentes para as pessoas comprarem esses livros que elas indicam. Além de ajudar o mercado, os lugares independentes, além de incentivar a leitura, é muito interessante porque a gente também conhece um outro lado dessas pessoas que a gente não imagina, né? Então, é muito interessante mesmo. E aí, tem a Nonami também, eu tô de olho aqui na lista, pegando um spoiler já. Noname é uma rapper americana. Noname. Eu oficialmente estou fora da geração Z. Vocês perceberam isso? Eu falei Nonami. A Noname ela é uma rapper e ativista americana. A mãe dela era vendedora de livros, então isso foi uma grande inspiração para ela começar esse projeto. Ela indica 2 livros de autores negros todo mês e também promove encontros presenciais e encontros online para as pessoas interessadas. Que demais. Quem mais, Babi? Por último, outra artista do mundo da música, a Florence Welch, da The Florence and the Machine. O jeito como o Clube do Livro dela surgiu é bem inusitado. Uma fã tweetou em 2012, Florence, que tal a gente fazer um Clube do Livro juntas? E aí a Florence falou, bora! E elas criaram essa página no Instagram e é bem legal. Achei bonitinho o jeito como esse Clube do Livro começou. Incrível. Obrigada, Babi. Adorei a lista. Eu que agradeço. Vamos para as notícias de hoje, mas antes eu queria voltar um pouquinho no tempo. Outubro de 2020, a internet foi a loucura, a polêmica começou quando a Apple lançou o iPhone 12
dizendo que agora o iPhone ia ser vendido aqui e o carregador aqui, ou seja, não mais juntos. A galera foi lá, xingou muito no Twitter, corta para 2022, a Secretaria Nacional do Consumidor aqui no Brasil suspendeu isso, disse que não é mais para vender assim, inclusive a Apple foi multada em 12 milhões de reais. Eles disseram que vão recorrer à decisão. A acusação é justamente essa história da venda casada, ou seja, para eu ter o iPhone, eu preciso do carregador, ou seja, se eu compro um, obrigatoriamente eu tenho que comprar o outro. Isso já gerou muita polêmica. Falando em Apple, hoje rolou o evento da Apple, um evento que muita gente espera ao longo do ano. Nesse evento eles anunciam então os novos produtos, fizeram isso, anunciaram a nova linha do iPhone, o iPhone 14, os iPhones 14, né, porque são vários modelos, e o Apple Watch Pro. Agora a gente aguarda eles chegarem aqui no Brasil. Mudando de assunto, falando um pouco sobre esporte, esta mulher aqui, o nome dela é Sue Bird, ela tem 41 anos e ela acabou de se aposentar da WNBA, que é a Liga Feminina do basquete americano. Ela jogava no Seattle Storm desde 2002, ou seja, 20 anos jogando pelo mesmo time, 20 temporadas. No início dessa temporada ela já tinha dito que esse seria o último ano em que ela jogaria. Então, ontem ela deu adeus à temporada 2022. E ó, só para você entender quem é essa mulher, ela foi 4 vezes campeã da WNBA, tem 5 medalhas de ouro em Olimpíadas pelos Estados Unidos. Então, realmente uma lenda vai ficar para a história. Bom, hoje, feriado, 7 de setembro, Dia da Independência. Você acompanhou aqui na CNN ao longo do dia a nossa programação acompanhando esse dia. Aqui no Pop Verso, claro que a gente também vai falar sobre isso, mas com um ponto de vista um pouco diferente. Você que está aí assistindo conhece a história do Brasil, conhece a história da nossa independência, mas tem muitos nomes, muitas figuras importantes, como Letícia Vidica, que é uma figura importante para o nosso Pop Verso, que nunca será esquecida na nossa história. Jamais. Jamais. Já comecei a escrever a minha, hein? É isso. Muito bem, inclusive maravilhosamente bem. Lê, a gente está aqui dando risada, mas é tão importante a gente trazer esse outro olhar da nossa história, né? Então hoje você separou pra gente figuras importantes da história do Brasil, da nossa independência, que não ganharam o destaque que mereciam. Primeiro, por quê? O olhar era só um, né, até então. Sim, Maria, é tão legal falar disso, porque assim, só um parênteses, eu adorava as aulas de história, gosto de história, queria ter estudado história do Brasil, inclusive. Que legal. Justamente por isso, porque eu queria entender mais, né? E a história que nos era contada até então era uma história com uma ótica muito europeia, masculina, sexista, branca, racista. Por que eu tô falando tudo isso? Para polemizar a história do Brasil? Não. É para a gente olhar para ela de uma outra forma, porque é isso que os historiadores começaram a fazer. E aí você começa a botar a luz em mulheres, negros, indígenas, que tiveram um papel importantíssimo na construção da história do país e que não estavam ali escondidos, Sim. como se eles não tivessem existido. E hoje a gente começa a dar cor, cara, gênero para essas pessoas. E como fica mais bonita a nossa história quando a gente faz isso, né, Mais Lê? diversa, né? O Brasil é diverso. Com certeza. Quem são essas pessoas, então? Olha, eu tô com uma colinha aqui, porque tem uma lista pequena, mas é grande, graças a Deus. A gente, quando vai falar de independência, a gente tem falado muito sobre Maria Quitéria. Maria Quitéria foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro. Ela é considerada a heroína da independência. Ela era uma baiana que fingiu ser homem para entrar nas Forças Armadas. Não me surpreende, porque eu espero isso das mulheres. Elas questionam e é isso, maravilhoso. Desde sempre. E ainda falando de independência, a gente tem Maria Filipa, que é uma figura que começou a surgir recentemente, que é uma mulher negra, que era marisqueira, ficou conhecida também como heroína das guerras da independência do Brasil e da Bahia. E Maria Filipa era uma escrava liberta que combateu marinheiros e portugueses e incendiou navios. Então, Maria Filipa está na nossa história. Quando a gente anda um pouco para outros períodos da história, como a abolição da escravatura, por exemplo, o nosso grande patrono é Luiz Gama, nascido no estado da Bahia em 1830. Era filho de fidalgo português com uma escrava, né, que a Luísa Marim, que já era uma negra livre. Ele foi vendido pelo pai, aos 10 anos, por uma dívida de jogo, vendido como escravo, mas ele se tornou um grande advogado e foi o principal símbolo abolicionista porque ele conseguiu libertar muita gente. A gente tem Dandara, você ouve falar de Zumbi, mas quem foi Dandara? Dandara era a mulher de Zumbi dos Palmares, ela estava do lado dele, tida também como uma heroína, tinha muita tática de guerra, ajudou muito na resistência dos negros, mas ao ser presa, ela se matou porque não queria voltar à condição de ser escrava. Nossa.
como abolicionista, a gente também tem André Rebouças, que, para quem não sabe, era um engenheiro e ativista político. Ele também, eu achei interessante, ele era conselheiro do imperador Dom Pedro I. Estudou engenharia no exterior e foi um abolicionista que estava ali na frente. E aí a gente fala de mulher, fala de negro. E onde estão os indígenas nessa história? E aí a gente descobre, também foi uma grata surpresa para mim, descobrir Clara Camarão. Ela era indígena da etnia Potiguar, lutou ao lado do marido, que também era indígena, o índio Poti. Ela foi batizada como Maria Clara pelos jesuítas, mas os dois também lutaram muito ali contra os holandeses na época. Enquanto a Lê estava falando, minha cara era assim, ó, ouvindo, assim, porque é tão legal aprender um pouco mais sobre esse olhar que estava esquecido ali por tanto tempo. E aí, Lê, você falou sobre as aulas de história, né? E aí a gente aqui, eu com 33 anos, faz muito tempo que a gente não tem uma aula de história. E a gente pensa assim, eu aprendi tudo que eu precisava na escola. Mas não, qual a importância da gente continuar aprendendo? Vocês conversaram com o historiador também, Conversamos. Né? A gente foi conversar com o historiador o Álvaro Pereira do Nascimento, da UFRJ, e ele fala justamente sobre isso, sobre a continuidade de continuar pesquisando a história do Brasil. Vamos ver? Nós, enquanto professores negros universitários, continuamos entrando nas universidades e desenvolvendo e pesquisando a história do povo negro, assim também como do povo indígena, porque senão parece que é só uma história feita por pessoas brancas, herdeiras de todo um legado europeu. E o Brasil não é somente isso. Se não tivessem negros e indígenas construindo essa história, esse Brasil não seria o que ela é hoje. Que incrível, né? E falar de fazer história, eu não podia deixar de finalizar aqui fazendo uma homenagem a quem fez uma história por esse país. Emanuel Araújo, para quem não sabe, ele foi diretor do Museu Afro aqui em São Paulo, faleceu hoje, aos 81 anos, foi diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo, era negro, gay e sempre trouxe a história afro-brasileira para frente e o objetivo dele era revelar isso. Estava até para fazer uma exposição agora sobre o Bicentenário em novembro. Então, obrigada pela sua contribuição nessa terra, Emanuel. Lê, então vou encerrar o programa de hoje com essa homenagem linda. Te agradecer mais uma vez. Eu tava com saudade. Eu tava morrendo de saudade. Obrigada, porque quando você vem a gente aprende muito, a gente pensa muito, é sempre muito legal. Então volte sempre, não preciso dizer isso, mas pra você eu preciso falar. Volte sempre, porque o Pop Verso tá aqui de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. No YouTube da CNN, no TikTok, 11h30 da noite na TV. Amanhã a gente tá de volta. Beijo.